Fala meus cabeções, tio Richard na área, esse é o canal Química Fácil e eu estou trazendo para vocês nesse vídeo a resolução de uma questão do Enem 2021 que tem causado muita polêmica entre os professores, entre os estudantes. Vou resolver com vocês, vou te mostrar todo o caminho da resolução e ao final eu vou querer saber também a sua opinião. Se você concorda comigo, se você concorda com os professores, se você concorda com o gabarito do Enem. Tudo bem? Mas antes, não esquece, se você é novo aqui, se inscreve no canal. Se você já está aqui conosco, não esqueça de deixar o seu like e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Chega de conversa, vamos para a polêmica. Partiu o vídeo! A questão que eu vou comentar com vocês é a questão de número 106 da prova azul, do caderno azul de Ciências da Natureza, Enem 2021. Falava sobre a icterícia, falava sobre a deficiência de excreção da substância bilirrubina, que fazia esse tratamento de fototerapia com as crianças no neonatal, enfim, e pedia qual era o isômero no qual esse processo transformava, qual era o tipo de isomeria. Vamos construir a nossa resposta. Tudo começa com o entendimento da isomeria plana ou isomeria constitucional, quando a diferença entre os compostos pode facilmente ser identificada a partir de suas fórmulas estruturais planas. De boas? Vê, para os isômeros planos, nós dividimos em dois casos. O primeiro caso são compostos de funções diferentes. Compostos de funções diferentes. Ora, se a classificação da isomeria é justamente aquilo que os compostos possuem de diferentes, se eles têm funções diferentes, eles são necessariamente isômeros de função ou isomeria funcional. Os compostos são de funções diferentes. Os casos clássicos são o éter com álcool, o aldeído com cetona, o ácido carboxílico com éster, não é verdade? Veja, quando um isômero instável é capaz de transformar-se no outro isômero estável, criando assim um equilíbrio, nós dizemos que ali ocorre tautomeria, ou isomeria dinâmica, ou isomeria do equilíbrio. É o que acontece, por exemplo, entre o enol e o aldeído. O enol e a cetona, eles entram em equilíbrio, e este equilíbrio é chamado de tautomeria. Originam misturas alelotrópicas, correto? Então, quando os compostos são de funções diferentes, isomeria funcional. Porém, quando um isômero instável entra em equilíbrio com outro isômero, nós já chamamos de tautomeria. Perfeito? O segundo caso, quando os compostos são de mesma função. Ora, se liga, cabeção. Para que os compostos tenham esses tipos de isomeria que nós vamos colocar agora para vocês, necessariamente eles precisam ser de mesma função, porque se eles forem de funções diferentes, a isomeria é de função, a isomeria funcional. Então, quando os compostos sendo de mesma função possuem cadeias diferentes, então, isomeria de cadeia, claro.
isomeria de núcleo. Legal. Porém, quando os dois isômeros possuem o mesmo tipo de cadeia principal e o que muda de um para o outro é a posição de alguma estrutura, grupo funcional, insaturação, ramificação, então nós temos a isomeria de posição ou isomeria posicional. Quando a mudança da posição é de um heteroátomo e os dois isômeros têm cadeia heterogênea, então nós dizemos metameria ou isomeria de compensação. Correto? Qual é a ideia, turma? Para que duas substâncias sejam isômeros de cadeia de posição ou de compensação, elas precisam ser de mesma função. Deixa o tio Richard mostrar para vocês alguns exemplos que talvez vá abrindo o seu entendimento. Vem comigo. Se liga, se você tiver, por exemplo, o propeno e o ciclopropano, são de mesma função, são dois hidrocarbonetos, um é um alceno, o outro é um cicloalcano, um ciclano. Ó, são de mesma função, um tem cadeia aberta, outro tem cadeia fechada. Isomeria de cadeia, perfeito. Concordam? Porém, pessoal, se liga, se eu trouxesse para essa extremidade uma carbonila, esse propeno iria se transformar em propenal, um aldeído. Boas? Se eu trouxer a mesma carbonila para esse meu ciclo, ele vira uma ciclopropanona, uma cetona. Percebam, um tem cadeia aberta, o outro tem cadeia fechada. A isomeria entre eles é de cadeia? Não, turma. É isomeria de função, porque a diferença entre funções tem prioridade sobre a cadeia. Eu só vou me preocupar com a cadeia se os compostos são de mesma função. Percebem a ideia? Deixa eu te dar só mais um exemplo. Olha, se você tivesse aqui, mais uma vez, a mesma estrutura do propeno, porém nesse aqui eu vou colocar um hidroxila, então ele é um álcool, tudo bem? E trouxesse a mesma hidroxila para o carbono 2, agora ele é um enol. Então veja, esses dois compostos, este álcool e este enol, são isômeros de posição? Não, turma, eles são isômeros de função, porque a mudança da posição do grupo funcional mudou a função. Então, eles não são isômeros de posição, eles são isômeros de função. Pegaram a ideia? Está acompanhando o meu raciocínio? Guarda essa ideia e vem comigo para o próximo slide. Se liga, vou mostrar para vocês algumas funções nitrogenadas. Duas muito conhecidas e duas pouco estudadas. Veja, o que é uma amina? Nós consideramos a amina derivada da amônia pela substituição de um dos seus hidrogênios por radicais orgânicos. Então, na amina, o nitrogênio só tem ligações simples. Percebem? A amida, nós vamos ligar o nitrogênio a uma carbonila, ao C-O. Essa carbonila, ela vem de ácido carboxílico. Nós dizemos que a amida é derivada de ácido carboxílico. De boas? Amina e amina, muito conhecidas, muito estudadas para o vestibular. Não é verdade? Já a imina e a imida normalmente não são muito estudadas no ensino médio. Depois deixe aqui nos comentários se no seu ensino médio você estudou imina e imida, tá? Vamos, qual é a diferença? Na imina, o nitrogênio faz uma ligação dupla com o carbono. Ao invés de ligação simples como na amina,
Na imina nós temos uma ligação dupla, percebem? E a imida, turma, a imida, o nitrogênio estará ligado a duas carbonilas. Essa diferença entre amida e imida me lembra muito a diferença entre éster e anidrido. No éster, o oxigênio está ligado a uma carbonila. No anidrido, são duas carbonilas ligadas ao oxigênio. Então, na amida, é uma carbonila ligada ao nitrogênio. Na imida, são duas carbonilas ligadas ao nitrogênio. Turminha, são funções orgânicas nitrogenadas diferentes. Amina e imina são funções orgânicas diferentes. Guardaram? Então vamos voltar para o composto da questão e olharmos mais de perto, que eu tenho certeza que você já está entendendo em que lugar nós vamos chegar. Vamos lá. Olha, dando uma olhadinha mais de perto na bilirrubina e na lumirrubina, a diferença principal entre eles está nessa região aqui da molécula. Todos vocês enxergaram essa diferença lá na prova, não é verdade? Turma, se liga, nós conseguimos enxergar que lá na bilirrubina nós temos uma sequência de átomos aqui de uma cadeia aberta, concordam? Já na lumirrubina ocorreu um fechamento de um ciclo. Houve mudança de posição das insaturações, mas fechou um ciclo, mudou a cadeia, sem dúvida nenhuma, esta cadeia é diferente desta cadeia. Nisto todos nós concordamos, não é verdade, pessoal? Porém, aqui que vem a polêmica que tio Richard quer chamar a sua atenção. Veja, pessoal, esse nitrogênio aqui é amina. Esse nitrogênio aqui, ele tem uma dupla, então ele não é amina, ele é imina. Você tem amina e ao ocorrer a conversão da cadeia, agora você tem imina. Então houve mudança na função. Houve mudança na cadeia? Houve. Tem diferentes cadeias? Tem sim. Porém, o critério função orgânica deve vir primeiro do que o critério diferença de cadeias. Perceberam a polêmica qual é? Então, a partir desta explicação, turma, o gabarito do Enem 2021, gabarito oficial, ele diz isomeria de cadeia. Cadeia começa com letra C, acabou. Belezinha, o cabeção marcou. Porém, turma, fica aqui a minha crítica e o pedido aos elaboradores que tenham mais cuidado, porque houve mudança na função. Se houve mudança na função, se houve mudança no grupo funcional, então é seu isômero funcional. Porque a função tem prioridade sobre a cadeia carbônica. Perceberam? Agora é com você, cabeção. Deixe aqui nos nossos comentários o que você achou dessa questão. O Enem foi covarde? O Enem errou o gabarito ou você concorda com o gabarito e isomeria de cadeia como foi divulgado pelo Enem? Tudo bem? Estou aguardando os seus comentários e eu te encontro no próximo vídeo dessa nossa playlist, onde nós estamos comentando todas as questões de Química do Enem 2021. Valeu, cabeção!